vou tentar deixar as duas câmeras mais ou menos próximas. Eu estou tanto numa rede como na outra, que não pode ficar dizendo o nome das redes. E eu vou falar um pouquinho sobre psicopatia, porque o povo começou a me pedir muita pergunta sobre psicopatia, principalmente em função do livro As Sombras do Eu, que eu acabei de lancei agora no Congresso Internacional de Psicanálise. E foi muito legal, muita gente me pedindo livro, muita gente me fazendo perguntas a respeito do livro. O que é legal é que as pessoas que estavam lá no congresso começaram a ler lá mesmo no congresso e já começaram a me fazer perguntas, e nem sempre a gente consegue responder na hora as perguntas que as pessoas fazem ali, né, naquele momento. Então eu sempre falo, me escreve no Insta ou no Tiki para, não sei até quanto que a gente pode dizer o nome dos outros lugares, para responder para vocês sobre As Sombras do Eu, Psicopatologias da Maldade. É um livro que vai falar sobre a criminologia e a psicanálise, fazendo uma junção entre as duas, mas vai falar sobre os crimes, pela perspectiva da criminologia, principalmente no seu sentido mais histórico. Então, entendendo a história da criminologia, e é claro que vai falar da psicanálise nessa perspectiva de entendimento do eu. Por isso que As Sombras do Eu significa que sombras que cada eu tem, que sombras você tem, que sombras que eu tenho. Nós acabamos nos entendendo muitas vezes como normais. A gente desconhece um pouco da nossa maldade, a gente desconhece das nossas sombras, a gente desconhece daquilo que faz movimento na vida da gente, mas que fica meio que num limbo. Às vezes o nosso pensamento ele parte para uma maldade, uma ruindade, que a gente se perde da gente mesmo. É como se houvesse realmente essa divisão entre o eu, que eu reconheço, um eu que em geral a gente reconhece como um eu bonito, como um eu muito agradável, como um eu que sempre quer o bem de todo mundo, né? Quem nunca, né? Acha que quer o bem de todo mundo, mas por trás de todo esse eu muito bondoso, acaba aparecendo sim esse lado mais sombrio. E as pessoas perguntam sempre muito sobre psicopatia. Psicopatia é um lado sombrio? Não é um lado sombrio? Será que todos nós temos um quê de psicopatia? Podemos chegar em algum momento a ter algum tipo de comportamento mais psicopata? E aí, já de cara, já respondo para vocês que dentro da psicanálise, eu falo a partir da psicanálise, a psicopatia está dentro da estrutura perversa. Então, aí vou tirar o óculos porque senão fica batendo muita luz no meu olho. Então, dentro da estrutura perversa, a gente vai entender que existe um ponto onde a gente pode chamar de psicopatia. Agora, todos nós somos perversos, todos nós temos sintomas perversos. Obviamente, nem todos somos perversos, mas que temos algumas características, que temos algumas nuances, que temos alguns sintomas que podem ser chamados de perversos. Obviamente, todos nós temos. Um dos pontos importantes quando a gente pensa na psicopatia, e aí a gente pensa
nessa psicopatia mais da maldade, né, daquela coisa de quem comete crime, a gente estar muito fora disso. Então, a gente tende a colocar as pessoas neste lugar de psicopata, neste lugar, muitas vezes, de louco, vou colocar entre aspas o louco, mas nesse lugar de psicopata, para que assim a gente consiga se distanciar, e se distanciar muito desse que é dito psicopata, porque o psicopata que a gente vê, que a gente conhece pela mídia, por algumas leituras, é claro que é aquele psicopata da TV, da série, mas o psicopata não está somente nesse lugar, o psicopata não está somente neste lugar onde ele vai cometer um crime hediondo, onde ele vai rasgar uma pessoa e pendurá-la, ou deixar pedaços de uma pessoa aí pelo mundo, ou cometer atrocidades com uma pessoa, com um conjunto de pessoas, ou vai trancafiar algumas pessoas em algum lugar. Não! O psicopata, ele pode estar ao nosso lado de uma forma muito sutil, porque o psicopata, ele funciona de uma forma em que ele pode articular e manipular a lei que o rodeia, a lei que nos limita. Então, o psicopata perpassa essa lei, não por desconhecimento, não por ignorância pura, mas porque ele quer fazer isso. O psicopata, então, perpassa a lei para se fazer melhor que a lei. É como se ele dissesse: eu posso muito mais do que essa lei que está aí governando todo o resto. E assim ele se coloca acima de todo mundo. O psicopata, então, ele tem um sentimento de estar acima das outras pessoas, mesmo que ele não esteja agindo inicialmente dessa forma. Porque o psicopata, ele não é uma pessoa, como a gente diz, uma pessoa burra. Ele não é, ele é uma pessoa inteligente. Então, se ele tem um objetivo, se ele tem uma meta, se ele quer conquistar alguma coisa, ele vai fazer com que as outras coisas funcionem, que toda a situação que ele está permeado funcione para que ele conquiste aquilo que ele quer conquistar. Então, quando as pessoas perguntam muito, né, sobre a psicopatia, até muitas vezes com medo de, nossa, eu sou um psicopata, ou aquele fulano que está comigo é um psicopata, é necessário que a gente estude demais o comportamento da pessoa, o modo de relação que essa pessoa tem com a sociedade, com as leis, com as outras pessoas. E daí há uma primeira grande confusão, que é da psicopatia com o narcisismo. Peraí que alguém fez alguma pergunta aí, eu preciso colocar óculos para ler. Então, eu já ia falar disso, do psicopata com os traços narcisistas. Há até teóricos, né, que falam assim, o psicopata é sempre narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. E a gente pode levar isso como uma verdade, não sei se absoluta, porque eu acho que dentro de todo o estudo que a gente faz sobre o ser humano, existem essas certas verdades que a gente não pode tomar como absoluta, mas há sim essa verdade, né, colocada pela nossa colega Jane, sobre esses traços narcisistas. E sim, o psicopata, ele tem traços narcisistas, mas, de novo, né, vamos puxar o freio de mão, nem todo narcisista é um psicopata. Porém,
O fato de nem todo narcisista ser um psicopata não significa que ele não possa fazer maldade, tá? Ele pode fazer maldade. O narcisista tem essa característica que todo mundo conhece, mas eu acho que meio senso comum, assim, de que é a pessoa que olha pra si mesmo. E sim, óbvio que ele olha pra si mesmo, ele pensa em si mesmo, mas não é que ele deixa os outros completamente pra trás. O narcisista, ele pensa nos seus de uma forma diferente do que talvez os neuróticos ou os ditos normais pensem, mas o narcisista, ele vai pensar em como é que ele vai conseguir levar vantagem sobre as coisas e sobre as pessoas. E por isso que o psicopata acaba tendo, sim, características narcisistas, porque o psicopata também pensa dessa forma. Mas o narcisista, ele tem talvez um jogo de sedução muito mais sublimado, muito mais delicado do que um psicopata, ainda que o psicopata também utilize da sedução para isso. Mas eu acredito que ele utiliza da sedução justamente pelo traço narcisista que ele possui. Então, o narcisista, sem pensar enquanto um psicopata. O narcisista é aquele que vai, em primeiro lugar, ele vai se colocar como uma pessoa muito legal. É muito difícil um narcisista chegar no meio da rodinha do grupo e se colocar já como vou falar fodástico, mas eu não sei se pode falar essa palavra aqui, mas assim, como o top dos tops logo de cara. Não, ele se faz de amigão, né? É o cara que vai pagar a conta pra todo mundo. É o cara que vai ser amigo de todo mundo. Pô, precisa ir buscar cerveja? Não, eu vou. Precisa... Não, eu pago. Precisa ajudar fulano? Eu vou. O narcisista é o legalzão. Ele primeiro ele se coloca nesse lugar legalzão, em geral. Né? Temos exceções? Temos. Mas, no geral, é isso. Inclusive na relação a dois. Né? Nem sempre a gente consegue descobrir logo de cara que a gente está com um narcisista. Mas é o cara que ele não se dói por nada. Nossa, preciso buscar a sogra lá no interior a 200 quilômetros. Nossa, vou feliz. Ele é o cara que é muito solícito. Só que essa solicitude dele, só que esse jeito dele de ser solícito é o jeito que ele tem de fazer com que as pessoas fiquem do lado dele e daí o defendam. Porque quando a gente tem uma pessoa muito, muito legal do nosso lado, é muito difícil a gente ir contra ela. Principalmente quando vem um outro e fala assim, nossa, mas esse cara é tão grosseiro comigo. Imagina! Ele é tão bom. Ele faz tanta coisa legal pra todo mundo. Olha só, ele ajuda. Ele ajuda os amigos, ele ajuda os funcionários, ele ajuda os cunhados, ele ajuda todo mundo. Ele tá ali sempre com essa vontade de ajudar. Como assim você vai dizer que esse cara não é legal com você? O problema é você. O problema é você. E aí acontece essa transmutação de pensamento que vem junto com o psicopata e com o narcisista, que é de jogar para o outro a culpa. Pensando pela psicanálise, vou tentar falar bem rapidinho pra gente não se fixar muito em termos teóricos, assim, desnecessários nesse momento, mas assim, a estrutura perversa, onde o psicopata está, e aí é onde a gente encontra muitas características do narcisista, é do sujeito que
ele se despede da culpa, ele denega, ele não tem razão pelo que ter culpa. E facilmente ele faz isso pro outro. E se a gente parar pra pensar, pare um pouquinho pra pensar agora, assim, pera, deixa eu ver se eu já fiz isso na minha vida. A gente já fez isso na vida, assim, não, essa culpa não é minha. Não, imagina, minha vida não está dando certo porque aquele meu colega de trabalho fez tal coisa, porque o sistema é ruim, porque meu pai foi alcoólatra, porque meu irmão tirou as coisas de mim. A gente tende a fazer isso. Então, essa é uma tendência humana. Só que o narcisista, e aí, por consequência, o psicopata, ele faz isso de uma forma grandiosa, de uma forma monstruosa. Não é só esse nosso pensamento assim, pô, foi de sacanagem que a pessoa fez isso comigo e por isso, aquela coisa assim, eu tava afim de um rapaz e a minha amiga veio e não sei como é que se chama hoje, né, mas atravessou o meu caminho. Não sei, deve ter alguma gíria pra isso hoje em dia. E aí a gente fala, poxa, não fiquei com o cara não quis ficar comigo só porque a minha amiga, ou aquela que se dizia minha amiga, atravessou o meu caminho. E a gente não pra pensar que o cara não tava afim de ficar com a gente, o cara não tava nem aí pra você, desculpa, né? Se ele tivesse afim de você, ele teria ficado com você, e não com a amiga. Aí tudo bem, isso é doloroso, então esquece. A gente esquece essa parte e tal, mas a gente tem esse movimento. A gente tem o movimento de jogar a culpa pro outro. Esse é um movimento humano. Todos nós fazemos, mas em graus diferentes e, obviamente, conseguindo perceber isso de forma diferente. Quando a gente vai para análise, um dos primeiros tapas na cara que a gente leva é: queridão, a culpa é sua. Não adianta você querer culpar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó, seu avô, a herança que não veio, o sistema que não funcionou, o chefe que mandou embora. Não adianta, assim, você tem uma responsabilidade, né? Porque a culpa às vezes dói, né? A gente sabe que tem culpa. Mas então vamos pegar a responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade sobre isso que tá acontecendo comigo. É o nosso primeiro tapa na cara. Tem que ser. Se não tiver esse tapa na cara, não acontece análise. Mas o narcisista, ele tem essa característica, mas de uma forma muito sedutora, de uma forma muito bonita. Então, sei lá, vamos pensar num exemplo, né? O cara... Eu vou sempre falar mal do homem. Não, mas depois eu falo mal de mulher também. Mas o cara combinou com você de que no sábado vocês iam almoçar, né? Ele ia te levar pra almoçar num lugar super legal. Só que ele ia jogar bola antes com os amigos, né? E aí, claro, foi jogar bola com os amigos e... Pô, teve um churrasco depois. Poxa, teve um churrasco depois? E churrasco pós-futebol? Só a gente que é mulher acha que não, né? Acha que o homem vai chegar 1h da tarde. Não, agora eu tenho que ir embora. Não. Ele foi ficando, né? E quando ele chegou em casa, já 7h da noite, em geral, travado das pernas, você doida da vida, porque você se arrumou, você foi no cabeleireiro, no manicure, etc. E aí você tá doida da vida. Ele vai falar, não, mas pô, foram meus amigos, porque foi o aniversário do João. Pô, mas fazia tanto tempo que o João não ia lá no futebol. Aí você vai brigar com ele. Vai falar, poxa, mas eu gastei. Eu gastei com a manicure, eu gastei com o cabeleireiro. E aí ele fala pra você, mas você gastou porque você quis. Eu não falei era pra você gastar. Porque eu falei que a gente só ia almoçar fora, a gente ia sair, poderia ter ido ali, ó, no barzinho ali da esquina, almoçar, não precisava se arrumar toda, imagina, ele joga pra você.
Quer dizer, você, além de ficar triste, você ainda se sente culpada, porque, poxa, é verdade, nossa, eu gastei o dinheiro porque eu quis, né? E eu sei que ele sempre faz isso, porque todo sábado ele fica jogando futebol até 4, 5 horas da tarde. E a gente se sente culpada. Então, o narcisista, ele tem essa tendência. Também não vou falar aqui que toda pessoa que faz isso, às vezes é um erro de escorregadela de um homem, mas nem todo narcisista, nem toda pessoa que faz isso é um narcisista. Mas, quando é sempre, a gente pode sim pensar que é uma característica de um narcisista. Mas não significa que ele seja um psicopata. Peraí que tem alguém me falando alguma coisa. Todos nós temos traços. Então, nós temos, porque primeiro, né? De acordo com a psicanálise, nós temos o primeiro momento do narcisismo, que é o que faz a gente se reconhecer enquanto a gente, né? Mas tá lá na primeira infância, lá no bebezinho. Aí a gente tem um segundo momento do narcisismo, onde a gente toma a gente mesmo como um objeto de amor. E isso é bom? Por um lado é bom, porque assim a gente tem autoestima. Porque se a gente não tiver esse segundo tempo do narcisismo, a gente não tem autoestima. Então, a gente precisa sim ter um pouco de narcisismo. Só que é claro que a gente precisa dosar o tempo inteiro. Eu preciso dosar o meu narcisismo de ter autoestima, de me achar bonita, inteligente, simpática, ou seja lá o que for, que cada um de vocês sintam por si mesmo. A gente precisa achar isso pra gente sobreviver, porque senão você fica só como uma coisa, né? Você é só a coisa que o povo joga pra cá e pra lá. E quem é você nisso tudo? Então, dentro da psicanálise, existe sim esse primeiro narcisismo e existe esse segundo narcisismo, que são momentos importantes para a nossa constituição. Só que esse outro narcisismo que eu estou falando, ele é como se fosse uma patologia do próprio segundo narcisismo. A patologia no sentido de adoecimento mesmo. Por quê? Porque é a fixação no eu. Toma-se o eu como um objeto absoluto de amor, onde eu não consigo mais devolver ao outro um tiquinho de amor. Sou eu no mundo, somente eu no mundo. E assim, nós podemos ser, assim como nós podemos estarmos nos relacionando com outras pessoas assim, que se tomam como as mais importantes. E não é um tomar-se como mais importante num sentido só de beleza, de eu sou top, eu sou maravilhosa. Não. É no sentido de controle também. E aí é onde muita gente esquece. Porque o narcisista, ele vai tentar controlar. Ele vai tentar controlar toda a situação. Ele vai tentar controlar a situação de dentro de casa, onde todos devem fazer da forma como ele articula para que seja feito. Inclusive, ele vai tentar controlar até a profissão dos filhos. Assim como se ele tiver num cargo de poder, ele vai articular para que os seus colaboradores, para que as pessoas que estejam próximas dele façam também do jeito que ele acha melhor. E dessa forma, há um perigo muito grande, porque ele não consegue perceber os erros que ele comete, principalmente quando a gente está falando de negócios, de empresas, de administração. Então, um narcisista numa administração, ele tanto pode voar,
fazer o negócio decolar de uma forma inimaginável. E aí a gente pensa, é quase um psicopata no poder, porque ele faz o negócio acontecer, o jogo acontece do jeito que ele quer, ele ganha o xadrez de qualquer jeito, ou ele pode se cegar para as coisas erradas que ele faz, porque ele tem tanta certeza daquilo que ele tá fazendo e o que ele tá fazendo é certo, é correto, está dentro ali dos moldes de serem feitos, do projeto dele, e não só o projeto de poder, mas o projeto de vida, o projeto dele ser considerado o cara. Já viram essas pessoas assim que nem parecem tão narcisistas, nesse sentido de eles nem se acham tão o máximo, mas em relação aos seus trabalhos eles precisam ser o máximo. Eles precisam desse reconhecimento absoluto de todos os outros. As outras pessoas precisam olhar e falar: esse cara sabe muito. Só que o que acontece, e muitas vezes, né, não sempre, mas em muitas vezes, é que ele se cega. Por quê? Porque há uma fixação num tipo de satisfação objetal, que é a satisfação do si mesmo. Se a minha satisfação está no eu, né, na minha forma de lidar com as coisas, na minha forma de viver, na minha forma de fazer as coisas acontecerem, eu não enxergo aquilo que pode existir de errado. E aí é que muitas empresas, muitos negócios familiares ou não, acabam escorregando, acabam degringolando, entram em falência, porque ali existia um que se acreditava melhor do que os outros, não que fosse uma pessoa que não soubesse, mas porque era uma pessoa que se fechou como se fosse numa redoma de vidro a qualquer outra coisa que viesse de fora e que pudesse alertar. E essa é uma característica do narcisista que nós, que não nos consideramos narcisistas, não sei se somos, mas que não nos consideramos, nós também podemos ter, né? De repente, eu acho que, sei lá, a forma de eu dar aula, uma forma muito antiquada, vamos pensar assim, né? Dou aquela aula assim de escrevo na lousa, o aluno copia, escrevo na lousa, o aluno copia, e depois eu faço as perguntas e o aluno responde. E aí eu acho que essa é a forma correta e então todo mundo tem que seguir e só assim que o aluno vai aprender. E de repente eu estou me fechando para aprender outras coisas. Essa é uma forma narcisista, mas não necessariamente esse narcisismo que a gente tá aqui falando e que eu falo no livro, que é um narcisismo mais patológico, um narcisismo que prejudica a si mesmo e aos outros. Prejudica porque faz sofrer, prejudica porque humilha, prejudica porque desconsidera o outro. Então, nesse livro, eu falo do narcisismo também, obviamente contando aí um pouco dessa história, né, de como a gente chega aí nesse narcisismo, de como é visto o narcisismo ao longo do tempo, mas chegando nesse momento desse narcisismo patológico que parece... Me corrijam se eu estiver errada, comentem aí se vocês discordam, mas parece que a gente vive um momento extremamente narcisista. A própria polarização política faz com que os narcisismos, eles eclodem, né? Porque daí a gente tem o A acreditando que somente ele é o certo, é o correto e que sabe, que vai saber fazer funcionar.
E por outro lado existe o B, que também acha que somente ele é o certo, é o correto, e somente ele vai saber funcionar. Onde não existe diálogo, não existe troca. Então, o narcisismo por si é aquele que fecha o sujeito num si mesmo. Se a gente tem dentro da psicanálise mais dois momentos onde a gente vai ter abertura para a relação, o narcisismo patológico é aquele que fecha o sujeito nele mesmo, sem conseguir fazer relação com nenhum outro, com nenhuma outra ideia, com nenhum outro pensamento, mesmo que esteja ali a prova, sabe aquela coisa assim, o céu está azul e o outro diz, não, é verde. E o narcisista tá dizendo, é verde, e não adianta você falar que não, o céu está azul, poxa, eu estou vendo, o céu está... Não, você se sente o daltônico. Ele tem tanta certeza, mas ele tem tanta certeza daquilo que ele fala e daquilo que ele faz, que você duvida de si mesmo. O narcisista faz a gente duvidar da gente mesmo, por isso que a gente acaba se culpando, por isso que é tão difícil sair de uma relação com um narcisista. A gente recebe bastante na clínica pessoas que têm relações e não são só mulheres que têm relações com homens narcisistas. Existem muitas mulheres narcisistas. Isso é duro da gente escutar. Mas é verdade. Existem muitas mulheres narcisistas. E que o homem, ele acaba se submetendo a esses mandos e desmandos, a essas ordens de uma mulher. Primeiro porque gosta, assim como a mulher gosta do homem, né? E acaba se submetendo. Segundo porque não quer confusão, né? Porque se tiver confusão vai ser muito pior, vai ter briga. Terceiro, em função do próprio casamento que está ali, né? Por causa dos filhos. E se ainda não chegou na violência física, a gente vai aceitando, tanto homens como mulheres, a gente vai aceitando. Então, de repente, a gente vai aceitando o relacionamento com um cara narcisista, porque ele me mandou calar a boca algumas vezes, falou pra ficar quieta, falou que minha roupa tava horrorosa, mas ele também tinha razão, eu tava falando muita besteira, mas ele também tinha razão, a roupa que eu tava não tava combinando, assim como os homens também vão dizer que se relacionaram durante um tempo com mulheres que falava, mas também você é uma besta, hein? Mas também você não consegue trocar uma fechadura. Mas também você não serve pra nada, né? Eu ia dizer outra coisa. Mas a gente vai muitas vezes empurrando com a barriga relacionamentos com pessoas narcisistas, porque a gente acha que pode piorar se a gente não estiver mais, ou porque a gente acha, e aí o perigo, né, que a gente acha que aquela pessoa pode melhorar, ou porque a gente acha que aquela pessoa pode mudar, aquela pessoa só tá nervosa, é algum problema no trabalho, ou é algum problema com alguém, é algum problema nesse sentido, então a gente acaba aceitando essa relação onde existe um abuso psicológico, existe um abuso emocional, só não chegou no abuso físico, e aí a gente toma como parâmetro somente o abuso físico como sendo o auge do negócio. E não necessariamente será o auge do negócio. E aí eu lembrei de outra coisa, né, falando disso, né, que é um erro também que a gente acaba cometendo, e aí não só no relacionamento com narcisistas especificamente, mas no relacionamento de uma forma geral com pessoas que tenham meio que uma síndrome de Salvador. Eu falo que é a síndrome de Jesus Cristo, que acha que vai salvar todo mundo.
Quantas vezes você não se vê numa relação onde você acha que você vai poder ajudar aquela pessoa a sair daquela situação que é tão ruim? Poxa, uma pessoa que já perdeu o emprego tantas vezes, uma pessoa que não conseguiu estudar, uma pessoa que sofreu demais porque a mãe foi isso, o pai foi aquilo, uma pessoa que não teve chances na vida, e você vai entrando nesse relacionamento e passado 5 anos, 6 anos, em geral é quando as pessoas vêm para análise pra gente e aí fala, eu não sei por que eu vou tentar salvar esse ser, seja homem, seja mulher, né? Tanto faz, esse ser, porque esse ser não quer sair desse lugar. Ele não quer sair desse lugar de vítima, ele não quer sair desse lugar de prostrado, ele não quer sair desse lugar de alguém precisa me salvar. Só que alguém precisa me salvar do jeito que eu quero, né? Não é só assim, olha, me dá sua mão e vem cá, vamos bater martelo juntos. Não, é me salvar e me dê uma casa, me dê um carro, né? Me sustente, faça a minha vida maravilhosa. Então, a gente tem muitas vezes essa síndrome, né, de Jesus Cristo, essa tendência a acreditar que a gente pode fazer muito mais pelo outro do que aquele outro realmente quer fazer por si. E aí a gente comete um erro gravíssimo, porque a pessoa que não quer se ajudar jamais será ajudada, nem por nós, nem por nenhuma outra pessoa. A pessoa que não levanta a mão para se ajudar, ela não será ajudada por ninguém. E não porque os outros não fazem esforço, porque muitas vezes o esforço está sendo descomunal, está sendo gigantesco, mas porque de alguma forma ela escolhe ficar naquela situação. Ai, mas isso é inconsciente. Sim. Então ela precisa fazer uma análise para saber por que ela não quer sair dessa situação. Não tem outro jeito. Ela precisa entender por que é que aquela situação, às vezes uma situação tão miserável, ainda é mais confortável do que lutar por si mesmo. Uma situação onde às vezes existe tanto sofrimento, mas para aquela pessoa ainda é mais confortável do que enfrentar as dificuldades da vida. Que talvez enfrentando as dificuldades da vida seria de menor sofrimento do que a situação que ela está. Bom, eu falei de um monte de coisa e não falei tanto do livro. Mas está aqui o livro, As Sombras do Eu, aqui. Está na Amazon, tá? Vocês podem comprar pelo Kindle. Kindle que chama, né? Que é aquele do tabletzinho, que nem chama tablet, né? Velha, falando tablet. Mas também vocês podem comprar. Eu gosto de livro, né? Tem uma biblioteca aqui grande. Eu gosto de ler o livro, gosto de marcar, gosto de fazer essas coisas. Então, nesse livro vocês vão conhecer um pouco da história da criminologia, ver quando que começou, ver como a gente já teve crimes horríveis, né, no mundo. E eu sempre digo assim que a realidade é muito pior do que aquilo que está nos filmes e nas séries. Do que eu pesquisei enquanto crimes, né, que aconteceram, existem crimes horrorosos, assim, que só nas séries que falam realmente de crimes reais é que a gente vê esse tipo de crime, porque senão o autor, né, esse artista autor, né, esse que pensa, que usa da sua imaginação de uma forma maravilhosa, não consegue pensar
Até onde chega a crueldade humana? Até onde chega a maldade humana? Nós, enquanto humanos, somos muito piores do que a imaginação de um escritor, ou de um diretor, ou de um produtor pode alcançar. Nós somos piores. E o livro fala, né, então dessas fases da criminologia, de quando se pensava que aquele que cometia crime estava com o diabo no corpo. Eu acho muito legal essa parte, porque até hoje existe gente que pensa assim, né? Eu acho maravilhoso, assim, existe gente que até hoje... quando existe um crime hediondo, né? A moça picotou o marido, nossa, só pode estar com o demônio no corpo, né? Isso já foi estudado, né? E não foi comprovado. Então, a questão, eu acho algo muito maravilhoso, assim, que é a questão da configuração da beleza ou da feiura. Já existiram estudos que mostravam, que tentavam mostrar que o criminoso era aquele que tinha traços que não exibiam tanta beleza. E isso é muito interessante para a gente pensar o quanto que a gente é influenciado até hoje, principalmente pelas histórias infantis, né? Tá certo que tá aí mais ou menos na mesma época quando se estuda isso e a criação das histórias infantis, mas essa configuração de rosto, de corpo, né? Um nariz maior, mais torto, uma testa esquisita, um olho... um olho olhando pro gato, outro pro peixe, boca torta, queixo grande, a pessoa que anda torta, o quanto que isso em algum momento da nossa história sobre o estudo do crime, isso se tornou um estudo, né? Um estudo basicamente científico. E aí depois a gente vem, é claro que eu venho com todas as teorias que tanto Freud escreveu, né, dando a sua contribuição à criminologia, coisas maravilhosas que eu tenho certeza que mesmo você que estudou psicanálise, que estuda psicanálise, não leu, desconhece, como os outros, né, que estudaram, né, como Ana Freud, que estudou, trabalhou ali com as crianças que eram os órfãos de guerra, né? Então imagina os traumas que existiam nessas crianças. Então eu trago também isso, falo do narcisismo, do poder do crime, como isso pode se conjugar. E aí eu tenho um último capítulo que eu chamo Hitler e a representação do mal no poder. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E eu chamo a atenção para esse capítulo para que a gente leia e tente pensar o que a gente está vivendo hoje, em 2025, que pode ser tão parecido com Hitler ou com a época do Hitler e que pode fazer muito mal para a gente. Qualquer pergunta? Vocês me mandam ou pelo Tiki ou pelo Insta. Vocês podem me mandar a pergunta aqui, eu faço questão de responder. Se não responder escrevendo, com certeza eu vou gravar um vídeo respondendo para vocês. Muito obrigada para quem ficou aqui e até uma próxima.